time. Não precisas de ser um sabichão. Kids Got Time, entra na onda e curte o som. Kids Got Time, é muito bom. Isto é o Kids Got Time. Olá meninos e meninas, então estão prontos para mais um Kids Club Time? Sentem-se então aí com a vossa família, com o vosso pai, ou a mãe, ou os irmãos, ou os tios, ou os avós. E a primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar o versículo. Lembram-se, crianças? Ainda se lembram? É muito simples. Vamos dizer todos juntos, com gestos, está bem? Então é assim. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios 3, 5. Mais uma vez? Então é. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios 3, 5. Lembram-se da história da semana passada, a primeira de Abraão? Em como Deus falou com Abraão sobre ele deixar a sua terra e ir para uma terra que ele tinha prometido. E que ele ia ser o pai de um grande povo. E lembram-se como ele teve que ter fé, não é? Fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. Era o versículo da semana passada. E como Abraão falou com a Sarai, a sua esposa, sobre eles saírem e eles começaram a comprar tendas. Então, hoje vamos continuar essa história, está bem? E agora posso-vos dizer o seguinte. O Abraão e a Sarai, eles estavam na terra prometida, mas não tinham casa, nem tinham terrenos. Eles eram ricos, não lhes faltava nada, porque Deus estava sempre a abençoá-los, como tinha prometido. E viviam em tendas confortáveis, nas montanhas, e os seus empregados cuidavam dos rebanhos e pastavam pelos montes. Olha, mais tarde, pegaram em tudo, continuaram mais para sul e montaram as tendas noutras colinas perto de Betel. Paravam onde encontravam um bom sítio onde havia água, e lá paravam e montavam de novo o seu acampamento. Mas começou a haver pouca chuva e estava tudo a secar. Havia falta de produtos e as pessoas estavam a passar fome naquela região. Então, Abraão teve uma ideia que ele achou genial. Vamos até ao Egito, ali não deve haver falta de alimentos. Aí esta ideia do Abraão. Será que Deus tinha dito ao Abraão para ele ir até ao Egito? Ou será que ele estava a pensar na sua própria inteligência? Como é que é o versículo desta semana? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ora, o que acham? Se calhar, será que ele estava a confiar que Deus podia tomar conta deles ali na terra prometida? Ou será que ele estava a depender das suas ideias e da sua própria inteligência? Bem, chegaram finalmente ao Egito e montaram ali as suas tendas, perto da cidade do rei, que era o faraó. Só agora é que o Abraão começou a ficar preocupado. Só aí é que ele se lembrou e a pensar que talvez tivesse feito uma asneira. Os egípcios ficaram fascinados com a beleza da Sarai e toda a gente falava dela. Quem seria esta mulher tão linda? Então, sabem o que é que o Abraão fez, crianças? Em vez de pedir a ajuda a Deus, pediu a Sarai, a sua mulher, para dizer às pessoas que era sua irmã. O Abraão disse, tu és muito bonita. E quando os egípcios te virem, vão pensar que tu és a minha mulher, vão saber, e vão querer matar-me para ficar contigo. Mas se tu disseres que és minha irmã, vão tratar-te bem, por interesse por ti, e assim não me matam. Ai, que ideia estúpida do Abraão, não foi, crianças? Ele estava a apoiar-se na sua própria inteligência e não estava a confiar em Deus, pois não? O Abraão pensou, bem, é só meia mentira, porque a Sarai, ela era meia irmã dele, por isso não fazia mal uma mentirinha dessas. Agora o que é que vocês acham? Será que foi boa ideia? Sabem, o faraó ouviu falar da beleza da Sarai, mandou os seus homens buscá-la e casou-se com ela. Oh não! E agora o que é que ia ser feito dos planos de Deus? O faraó deu muitas ovelhas, bois, burros e camelos e até servos e servas ao Abraão. O Abraão passou a ser muito rico. Mas a Sarai estava lá fechada no palácio do faraó. E agora o que é que ia acontecer? Será que Deus poderia resolver a situação? Claro que podia. Ele mandou muitas doenças graves a todas as pessoas do palácio do faraó.
E finalmente o faraó percebeu que era por causa dele ter ficado com a Sarai que estava a acontecer isso e chamou Abrão. Mas chamou Abrão e estava todo zangado o faraó. O faraó disse: o que é que me fizeste? Por que é que não disseste logo que ela era a tua mulher? Por que é que me ias deixar casar com ela dizendo que era a tua irmã? Pega nela e vai-te embora daqui. E mandou-a embora do país. Foi sob a escolta dos soldados que os acompanharam, a ele, a Sarai e a tudo quanto eles tinham. Algumas perguntas para pensarem em família. Primeira pergunta. De que maneiras é que o Abraão confiou na sua própria inteligência e nas suas estratégias? Segunda pergunta. Será que isso foi boa ideia? Terceira pergunta. Como é o versículo desta semana? Será que nós nos lembramos de confiar primeiro em Deus? Falem um pouco sobre situações específicas na escola, no trabalho, na família e partilhem exemplos práticos. E orem sobre isso em família. Boa semana!